Se você ainda pensa que construção civil é sinônimo de processos tradicionais, repense. O assunto do episódio de hoje do Isotalks é o monopainel, essa solução inovadora que está conquistando os mais variados tipos de projeto e transformando a construção civil. Eu vou conversar hoje aqui com a Jéssica Leme, essa arquiteta que está à frente de grandes obras, inclusive da obra do seu novo escritório. Ela vai compartilhar toda a experiência dela com a gente. A gente vai conversar sobre tudo isso e muito mais. Bora? Jéssica, seja muito bem-vinda ao Isotalks. Queria começar com você contando pra gente um pouco da sua história, quem você é, de onde você veio, o que você faz. Fique à vontade. Olá, Felipe. Oi, pessoal, tudo bem? Primeiramente, obrigada pela oportunidade, de estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre esse método construtivo que é tão inovador e que eu amo muito. Eu sou formada pela Universidade de Belas Artes de São Paulo, pós-graduada em neuroarquitetura. E estamos aí à frente de grandes obras. Hoje o meu escritório ele tem toda a parte de arquitetura, engenharia, reforma e construção. Então nós estamos entrando no mercado cada dia mais para promover para os nossos clientes o melhor que tem. Eu queria começar te perguntando sobre neuroarquitetura, porque é a primeira vez que eu ouço essa palavra aqui no nosso podcast. E caso tenha outras pessoas aí que não tenham ouvido, explica pra gente um pouquinho o que é a neuroarquitetura. A neuroarquitetura, ela é a ciência que estuda a arquitetura. Então, é uma pós-graduação que eu sou suspeita para falar, mas eu sou apaixonada. Eu sempre falo que eu amo pessoas. Então, eu amo promover, através da arquitetura, o bem-estar. E a neuroarquitetura é exatamente isso. Então, a gente estuda basicamente todos os elementos possíveis, que a gente possa imaginar, de textura, de cor, de vivência, de forma, circulação, para promover o bem-estar para as pessoas. Então, eu sempre costumo falar para os meus clientes, Felipe, que o ambiente ele tem o poder de curar uma pessoa. E também tem o poder de adoecer, E a neuroarquitetura, ela estuda como que nós, arquitetos, conseguimos projetar um espaço que ele venha trazer bem-estar, mas não somente trazendo aquilo que é bonito, aquilo que é aconchegante, mas sim realmente entrando um pouco mais a fundo na vivência de cada pessoa, Então, por exemplo, vou dar um exemplo só, acho que para o pessoal entender que vai ficar um pouco mais fácil. Quando a gente fala de uma roda de conversa, é uma roda. Óbvio, Sim. E não um quadrado. Por quê? Porque as formas orgânicas, as formas que não apresentam pontas, o nosso cérebro entende que é uma forma de a gente aproximar as pessoas. Então, automaticamente, o nosso cérebro, quando tem 90 graus, ele associa com lança, com faca, com espada, com perigo. E isso é estudado dentro da neuroarquitetura, Lá desde os nossos primitivos e tudo mais, a gente já tem isso com a gente, e é intuitivo, só que isso está 100% refletido na arquitetura. Então, quando a gente coloca num espaço uma forma orgânica, uma mesa redonda, tudo é intencional, Então, eu poderia dizer que um projeto, tudo é intencional, desde as formas, das texturas, das cores, tudo. Então, a neuroarquitetura, ela junta tudo isso, que é muito mais do que isso que eu falei, para a gente promover para quem está ali vivendo nesse ambiente, bem-estar. E isso tem muito a ver com a vivência da pessoa também, Porque, por exemplo, se a gente for falar de psicologia das cores, aí a gente vai falar que o azul é a cor do céu, do mar, transmite tranquilidade, pode transmitir tranquilidade e tudo mais. Mas e uma pessoa que, por exemplo, sofreu um trauma, um acidente num navio? Sim, aí tem outro significado. Tem outro significado para ela, Então, o azul para ela talvez não traga tranquilidade, talvez remeta a um trauma. Então, a neuroarquitetura, deu para entender um pouquinho? Super! Só um pouquinho. E você veio aqui justamente por isso, porque EPS é sinônimo de bem-estar. Exatamente. E a gente vai falar sobre bem-estar aqui em todas as suas formas. E realmente, como é importante isso, Porque a gente está falando do lugar que as pessoas moram, do lugar que as pessoas trabalham, do lugar que as pessoas vivem. Então, além da função de proteção, tem realmente pensar que as pessoas estão comendo, estão dormindo, estão se relacionando dentro desses espaços.
Então é importante também a sensação que elas têm, para além dessa questão prática e objetiva, né, que uma construção tem uma questão afetiva, de bem-estar e de vivência de tudo que acontece ali dentro, né? Exatamente. Então é fundamental. O conforto térmico, Exato. acústico. A gente vai falar de conforto térmico aqui também, tá tudo ligado, tá tudo ligado. Então conta pra gente um pouquinho da sua trajetória até chegar no uso do EPS, tudo que você... Tudo não, né? Porque também, assim, eu sei que foram bastante coisa. Mas conta um pouco do seu caminho até chegar e descobrir essas soluções inovadoras como o EPS. Como que o EPS apareceu na sua vida, o monopainel? Bom, costumo dizer que não tem como eu deixar de citar o meu marido, Leonardo. Uma pessoa extremamente estudiosa, né? Que faz com que eu estude cada vez mais também. E a gente está sempre buscando novos métodos, né? Métodos que sejam melhores, mais eficazes, mais rápidos, que tenham uma mão de obra mais qualificada, que a gente consiga realmente atender os nossos clientes diferenciados. Então, a gente está sempre ali em busca disso. E a gente estudando, pesquisando, descobrimos, né, o EPS, e eu posso dizer que eu sou uma arquiteta que gosta de dar um trabalho. Eu adoro desenhar coisas, assim, diferentes. Eu gosto muito das curvas, eu gosto muito das molduras, eu gosto muito de sair do tradicional, né? Para mim, a arquitetura, ela tem que realmente transmitir a essência do cliente, ela tem que transmitir o diferencial de cada um. E hoje, com os métodos né, que são mais utilizados hoje, a gente fica um pouco limitado nisso. E eu nem estou falando só da questão de arquitetura com engenharia, né? Eu estou falando realmente da questão de materiais. Às vezes o custo é muito alto para a gente fazer algo que é muito legal, que fica muito bacana, fazer um desenho diferenciado. Então, a gente está sempre buscando materiais que possibilitem que a gente consiga aumentar esse leque, né? Tanto do nosso portfólio quanto da nossa criatividade. E o EPS, para mim, eu falo, é o amor da minha vida. Que maravilha. Porque assim, né, se você tem um EPS, se você tem um bom desenho, um bom executivo e uma boa engenharia, tudo dá. Boa. Tudo dá. Mas a gente sempre precisa juntar, né, arquitetura, engenharia e o método construtivo qualificado, que nesse caso é o EPS. Ele nos permite, assim, infinitas formas, que foi exatamente o que eu fiz na minha fachada. Exatamente, é aí que eu queria chegar. Você falou aí do amor da sua vida, e eu quero saber desse novo projeto aí, do seu novo escritório, qual que está sendo o painel, o papel do monopainel e do EPS na sua construção aí desse novo escritório? Está sendo fundamental. Eu tenho certeza que se não fosse o monopainel, a gente não conseguiria executar a nossa fachada com esse desenho, no tempo que nós estamos realizando, com a agilidade que o processo está tomando, com a limpeza da obra e com o custo-benefício também, né, que a gente está tendo. Então, a gente fez uma fachada, fiz uma fachada. Desenhamos, né, nossa equipe de arquitetura de escritório, nós desenhamos uma fachada aonde precisou ser feita uma viga invertida, precisou a Isorecorte desenvolver um cobogó para colocar na nossa fachada, tinha formas curvas. Então, assim, desde o começo, eu falava assim, não quero 2D, eu quero 3D, não quero moldura, eu quero coisas fora da parede. E o EPS configura, né, uma carga estrutural muito menor do que um concreto, tornando possível isso, né? Então, para nós, assim, foi fundamental a gente conseguir utilizar esse método na nossa reforma, utilizar esse método na nossa fachada. Ele possibilitou, na verdade, com que esse sonho, né, da minha fachada, com que esse desenho diferenciado fosse executado, justamente por todas as vantagens que esse método traz para nós. E você, como cliente, eu queria que você compartilhasse, então, com o nosso público, como é que foi esse diálogo com a Isorecorte, que você enviou o projeto, né, que é um projeto dos seus sonhos, feito por você. Qual que foi o trabalho, assim, como que foi essa conversa? Explica pra gente esse processo de desenvolvimento que foi feito em conjunto. Nossa, Felipe, foi um trabalho incrível, incrível mesmo. Como eu falei anteriormente, a arquitetura, ela tem que trabalhar junto com a engenharia, né? A gente até brinca às vezes, né, que arquiteto briga com engenheiro, e realmente, às vezes a gente briga mesmo, mas
não é por uma má causa, né? Mas a engenharia da isorecorte, ela foi fundamental para que esse processo acontecesse, né? Então, quando nós desenhamos a fachada, quando nós criamos esse elemento da nossa fachada tão diferenciado, no qual a gente precisava de parede estrutural, a gente precisava de curvas suspensas, cobogós apoiados, sem estar conectados na parede. A gente fez todo o projeto executivo, a gente enviou para a isorecorte e a equipe de engenharia fez todo esse estudo para nós, né? Estudando a viabilidade disso, estudando aonde isso iria ser colocado, quais alterações nós precisaríamos fazer, porque uma coisa é nós desenharmos, né? Outra coisa é a gente executar. Então, assim, eu sempre falo, dá para fazer, mas vamos lá, né? Vamos lá. Mas olha, aí manda para a isorecorte, que a isorecorte faz qualquer projeto. Qualquer são projeto. Especialistas em soluções inovadoras em EPS. Exatamente. Aí você encontrou a equipe certa para realizar, tirar o seu projeto do papel. O pessoal da engenharia foi até o local. Certo. Né? Acho incrível, né? Essa parceria que a gente tem. Foi até o local, verificou, fizemos as alterações necessárias. Foi aí que nós descobrimos que precisaríamos fazer uma viga invertida de 80 centímetros. Então, a partir desses estudos, em loco, junto com a equipe de engenharia da isorecorte, com a equipe de engenharia do meu escritório, com a equipe de arquitetura do meu escritório, nós conversamos juntos, a gente alinhou, a gente compatibilizou os projetos, que isso é muito importante. E a isorecorte fez acontecer, né? Que maravilha. Fez acontecer, desenhou nossas peças exatamente do jeito que eu projetei, que a gente projetou, e está sendo executada à risca. Nossa, eu tô até curioso para ver como é que vai ficar. E com todo o suporte também, né? Isso é uma coisa que eu tava comentando, né, com a Noemi hoje, eu falei assim, incrível o suporte que a gente tem da isorecorte. Então, qualquer dúvida que a gente tem, dúvida de fixação, dúvida de montagem, qualquer coisa ali que a gente precise de um suporte, a isorecorte está ali, sempre pronta, disposta para estar ali acompanhando realmente todo o processo para que ele saia impecável. Coisa boa. Viu? Ó, você que está aí com o seu projeto ainda no papel, está em dúvida ainda se esse projeto é real, né? É viável. Exatamente. Tem que entrar em contato com a isorecorte para levar esse projeto adiante. E ó, eu queria saber como é que foi a primeira vez que você considerou trabalhar com EPS, com monopainel. Como é que foi essa sua descoberta, essa virada de chave? Olha, Felipe, eu posso dizer, a gente vai voltar no mesmo assunto, mas eu posso dizer que foi com a minha fachada. É mesmo? Assim, né? Eu, sim, pessoal. No escritório, a gente sempre cogita trabalhar com EPS por conta de todos os benefícios que esse método traz para os nossos clientes, para as casas, para as construções, mas eu particularmente, né, a gente cogitou realmente na nossa fachada, justamente por toda essa complexidade de projeto que a gente tinha e dessa agilidade que a gente precisava, né, para executar essa reforma. Certo. Olha, eu vou até perguntar ao pessoal da produção se vai ter como colocar imagens da fachada depois, podemos colocar? Porque eu acho que vai ficar todo mundo curioso, tá falando aqui, né? Vai, né? A gente vai ter que mostrar. É verdade. Eu mesmo tô louco pra ver, depois vão aparecer imagens pra vocês aí. Isso. E agora eu queria saber, assim, olhando daqui pra frente, como é que você acha que essas novas tecnologias, essas soluções inovadoras vão impactar o mercado da construção civil nos próximos anos? Qual que você acha que são as próximas tendências que a gente vai enxergar? Eu acredito e eu espero, Felipe, realmente que daqui para frente as pessoas comecem a virar a chave, né? Porque tudo está evoluindo, né? A tecnologia está evoluindo numa velocidade absurda, tudo, né? Hoje a gente dorme, amanhã já tem 1 milhão de outras coisas. E é assim também na construção, né? Mas infelizmente a maioria ainda está parado, né? No método antigo, alvenaria, método convencional. Então, eu espero mesmo que quanto mais informação as pessoas têm sobre novos métodos construtivos, sobre o EPS, sobre os monopainéis, mais segurança as pessoas tenham, né, em fazer essa troca. Vou construir uma casa,
por que não construir uma casa com alta tecnologia, que tem vantagem na construção, uma obra limpa, né? Então, uma obra que tem isolamento térmico, acústico, uma obra que vai ter menos homens trabalhando, vai ser muito mais rápida. Vai gerar menos resíduo, Menos né? resíduo. Então, assim, se a gente for colocar realmente todos os benefícios que o monopainel tem, assim, não tem nem como a gente escolher, né, o outro método. Sim. Então, eu espero que daqui para frente as pessoas comecem a pesquisar mais, a entender mais sobre a tecnologia, sobre a eficiência que isso está vindo, né? Então, eu acredito que daqui a um tempo, isso daí seja a primeira opção de todo mundo de construção. Para você, teve algum ponto que foi assim, um ponto-chave para você escolher trabalhar com EPS na sua obra? Todas essas vantagens que nós falamos, Felipe. É que eu falei, quando a gente coloca assim na balança, para mim, como arquiteta, principalmente, né? Primeiro tem a questão do projeto, depois tem a questão das inúmeras possibilidades que a gente tem em relação a formas, desenhos, curvas, a projetos diferenciados. E quando a gente vai para o canteiro de obra, então, aí nem se fala, né? Sim. Aí a questão construtiva mesmo é surreal, assim. Quando a gente vai visitar uma obra em EPS, você, nossa, pisquei, meu Deus, tá quase pronto. Então, você olha e você fala, nossa, tá pronto, tá limpo, é rápido, eficiente e vai que vai. Então, E isso dá uma liberdade de criação muito maior, né? Dá. Você gosta de trabalhar com formas orgânicas, de pensar fora da caixa, sendo, perdão do clichê. Você ter essas possibilidades todas que o EPS traz, faz muita diferença no seu trabalho, né? Faz muita diferença para nós. Muita diferença. E teve algum momento de insight, assim, que você entendeu, acho que essa tecnologia aqui vai transformar o meu modo de trabalho, o meu modo de construir. Você lembra, assim, desse momento que você teve? Eureka? Quando que você percebeu as possibilidades que o EPS trazia para o seu trabalho? Acredito que isso intensificou muito quando a gente foi fazer o curso, né? O curso com a ISO Recorte, isso intensificou, assim, de uma maneira gigantesca, né? Que a gente conheceu a fábrica, a nossa equipe, ela é toda especializada, então nós temos equipe prontas para construir com o método construtivo em EPS, nossa equipe, ela fez o curso, então todo o nosso escritório está qualificado para usar esse método construtivo. Então, cada curso que a gente vai, parece que aumenta mais ainda o nosso anseio de só trabalhar com EPS, de só fazer reformas e construções com EPS. E a gente está falando muito de construção, né, Felipe? Mas me lembrei aqui de uma coisa. É muito importante a gente falar também sobre reforma. Sim. Né? Então, há pouco tempo entrou uma reforma no escritório, uma casa existente, na qual, assim, não tinha projeto estrutural e o cliente, ele queria ampliar essa casa, né? Ele queria fazer um sobrado, mais um cômodo. Mas como que a gente vai configurar uma carga tão grande em cima de algo que a gente não tem, né? Então, o EPS, ele é uma solução fantástica também para reforma, também para ampliação, né? Embora a gente acabe misturando os dois métodos, né? Algo que já esteja pronto, mas a gente consegue fazer uma reforma, fazer uma ampliação utilizando o EPS mesmo também. Em uma casa de alvenaria que foi feita no método tradicional, Exatamente. Não impede de ser feita uma reforma com EPS. Não impede, né? Porque aí a gente tem menos carga estrutural, a gente tem mais agilidade, todos esses pontos que eu já falei que eu vou ficar repetitiva aqui. Então, assim, não é só para construção do zero, né? Então, a gente pode utilizar o EPS com muita facilidade em todos os nossos trabalhos. Legal. E eu queria voltar a reforçar, você falou do curso, né, que vocês fizeram, que a sua equipe fez, né, e é sempre legal a gente lembrar que o Grupo ISO Recorte oferece cursos de especialização, muitos deles são gratuitos, e é justamente porque o Grupo ISO Recorte é formado no justamente porque o Grupo ISO Recorte, ele é focado no pós-venda também, não basta só fazer a venda, a gente também fornece toda a assessoria e toda a capacitação para trabalhar com os nossos produtos, certo? E eu queria que você contasse para a gente também como que é esse processo de apresentar o monopainel para os seus clientes, para as pessoas que ainda não conhecem as soluções em EPS, como é que vocês explicam para eles as vantagens do produto?
Quando o cliente chega para nós, a gente automaticamente já identifica a dor, a necessidade e, de uma maneira geral, né, Felipe, a dor é basicamente a mesma, né? Quando a gente vai falar de custo, quando a gente vai falar de tempo de obra, então, uma casa de alto padrão, por exemplo, que a gente levaria 1 ano e meio, às vezes até 2 anos, né? 1 ano e 8 meses para a gente construir. Com o método construtivo em EPS, a gente consegue entregar uma casa em 9 meses, 10 meses, né? Até menos, dependendo ali da agilidade do processo. Então, é muita diferença no tempo de obra, na organização, no cronograma. Nós, no escritório, nós temos o nosso método que a gente organiza, né, todos os projetos, todos os processos, toda a gestão. A gente tem aplicativo que a gente consegue liberar para o cliente acompanhar todo o processo, toda a gestão de obra. Então, isso configura para o cliente segurança, né? Então, a gente consegue apresentar para eles as vantagens do monopainel como uma medida de tirar aquela dor, sabe? Então, a gente apresenta realmente as vantagens e automaticamente os clientes ficam encantados. Muitos ainda ficam inseguros. É mesmo? Mas não por como a gente tinha conversado, né? Mas não por conta, acredito eu, mas é uma opinião minha, tá, Felipe? Tá. Não por conta do material. Mas qual que você acha que é a insegurança que as pessoas ainda têm, assim, no primeiro momento, quando se fala em EPS? É aquela questão da fragilidade? Eu como arquiteta, acredito que não. Eu acredito que, porque assim, o material, ele se explica, né? Então, ele tem estudo, ele tem teste, ele tá ali, né? Então, quando você fala para o cliente que quando você constrói uma casa com EPS, você tem ali 7 graus de diferença, né, térmica entre o interno e o externo, não sou eu que estou falando, são estudos, tá ali, é comprovado, realmente é isso, né, então assim, não tem como o cliente, ele pode até duvidar, mas tá feito o estudo, tá comprovado, sabe? Eu acredito que a insegurança que o cliente tem, assim, na maior parte das vezes, é a forma como isso vai ser construída. Sabe? É o tipo da mão de obra. E é por isso que o nosso escritório, ele tá todos os dias estudando, todos os dias em contato com a ISO Record, para a gente cada vez mais se especializar e tá totalmente pronto para construir esse método construtivo para os nossos clientes. Passar realmente a segurança de que, olha, nós sabemos o que fazer do começo ao fim. Então, ali a gente explica para o cliente, né? É como se a gente tivesse que explicar para ele realmente o quebra-cabeça, que tudo vai acontecer. Então, ó, a gente vai pegar o monopainel, vai pegar o outro monopainel, vai encostar um no outro, a gente vai pegar um arame, a gente vai juntar, né? Depois a gente vai colocar argamassa. Então, a gente explica realmente o método construtivo. Porque as vantagens do material, elas falam por si só. Sim. Né? Então... E é um método já comprovado, que já tem aí milhares de construções há anos, né? Exatamente. Não é uma coisa que está sendo testada ainda, que a pessoa fala, será que funciona? Fala, não, isso já existe, né? As casas estão aí, e realmente o conforto térmico é comprovado, o isolamento acústico é comprovado, a gestão de resíduos mais eficiente, o tempo de obra, tudo isso não tem o que questionar. É só uma questão de conhecimento, né, de informação. Exatamente. E de conhecer essas tecnologias que estão aí e facilitam para todos os lados, né? Queria, inclusive, que você falasse para a gente como que é para as equipes que constroem também, quais são os benefícios de trabalhar com monopainel. São justamente esses, Felipe. A gente vê... Tem que ter uma... Claro que toda obra tem que ter muita precisão, né? Mas ali com o monopainel, os operantes, né? Eles precisam ser muito precisos, né? Então, realmente tem que estar sempre atento ali na questão do alinhamento das paredes, na questão de colocação dos monopainéis. Porém... é muito rápido, né? É rápido, é limpo. É mais leve, é mais né? leve. Tudo isso. Um homem carrega, né? Eu carrego. Sim. O dia que chegou o caminhão lá no nosso escritório para descarregar a fachada, não tinha ninguém. Quem que descarregou? Eu e a motorista. Olha só. Esqueci o nome dela agora, não lembro.
o nome da Isorecorte. Nós duas descarregamos o caminhão inteiro. Então, assim, é leve, é versátil. Então, imagina para os homens, né, que estão acostumados ali a trabalhar extremamente no pesado. Assim, de repente, fala, nossa, levanta essa parede sozinho. Né? Então, assim, o que talvez você levaria, eu não sei te dizer exato, assim, em tempo, Felipe, mas se a gente pensar, né, se a gente pegar os tijolinhos e colocando um em cima do outro, a gente levaria talvez mais do que o dobro do tempo do que colocar 2 monopainéis. Sim. Tipo, 2 monopainéis configuraria quantos tijolinhos, por exemplo? É bem mais rápido e bem mais leve e com bem menos sujeira, sem dúvida nenhuma, né? Então, voltando na sua pergunta, que acho que eu fugi um pouco da resposta, mas eu acredito que seja justamente as mesmas vantagens que o monopainel configura, tanto para nós como profissional, quanto para o cliente, quanto para o prestador de serviço. Legal. Você, como arquiteta e como empresária no ramo da construção, você comparou o monopainel com quais outros métodos construtivos, assim, que você chegou a comparar ele com outros métodos em EPS também? Ou você já chegou logo de cara no monopainel? Eu já cheguei logo de cara no monopainel. Bom, os seus projetos são focados em médio e alto padrão, né? Como é que você explica para os seus clientes que bloco já é coisa do passado? E como é que você dá para eles essa recomendação de usar o monopainel? Quais são os detalhes que o cliente geralmente gosta de saber? Olha, Felipe, eu gosto sempre de comparar como as coisas andam rápido e como as coisas evoluem, né? De ontem para hoje, tecnologia e tudo, e depois eu jogo na construção, né? Desde quando a gente constrói com o método construtivo de alvenaria? Por que não um método novo? Que, digamos assim, nem é tão novo assim, mas as pessoas não conhecem, as pessoas não dão uma oportunidade, né, para um método que é extremamente eficiente, que tem alta tecnologia. Então, a gente apresenta, né, eu gosto de apresentar isso para os clientes, falar sobre todas as vantagens desse método construtivo e realmente convencê-lo, né, de que é o melhor a se fazer. Realmente, bloco de concreto é coisa do passado. E a gente fala como sendo uma coisa super nova, mas lembrando que fora do Brasil esses métodos já são usados há mais de 40 anos. Exatamente. Né? Então já está mais do que comprovado, mais do que testado e consolidado. Exatamente. Né? Então, assim, se a gente for ver em termos... Nem é tão novo assim, né? Como eu te falei, mas assim, né? O Brasil está precisando dar uma andada no quesito da construção. Mas a gente entende que isso requer estudo, conhecimento, mão de obra qualificada. Então, não é só pegar o monopainel e, deixa que eu faço. É simples, é só montar. Também não é assim, né? A gente precisa de um estudo, precisa de uma engenharia. São métodos que não configuram fundação, né? Então, a gente tem ali o radier, né? Então, tem vários pontos que a gente precisa focar, que a gente precisa estudar para fazer. Mas eu acredito que seja só questão de tempo mesmo. Quanto mais as pessoas forem utilizando e dando uma chance, eu acho que é assim, Felipe. Basta dar uma chance. Porque depois que der uma chance, mas você nunca mais quer ver um tijolo na sua frente. Pra mim é isso, sabe? Tipo, dá uma chance. Depois que der uma chance, aí vai embora. Testado e aprovado. Testado e aprovado, com certeza. E falando em mão de obra qualificada e capacitação, é sempre bom a gente reforçar também que o Grupo Isorecorte tem vários cursos, muitos deles gratuitos. A gente oferece capacitação e treinamento para todas as nossas soluções em EPS. Então entre em contato com o Grupo Isorecorte, entre no nosso site, procure a nossa equipe, porque capacitação é fundamental sempre. Sempre. Certo. Sempre. Qual que você acha hoje que é o maior desafio de construir com monopainel? Como é que você ajuda a convencer os construtores, os pedreiros, a sua equipe? Como é que essas pessoas que ainda não embarcaram nesses novos métodos, o que elas ainda precisam entender? Olha, Felipe, pelo que eu percebo, tá? Eu fico mais pro lado de dentro do escritório do que pro lado de fora, né? Ali da questão da execução de obra mesmo, né? Fica mais meu marido na questão à frente da engenharia, execução de reformas. Mas o que eu percebo é que é muito mais fácil
quando o prestador de serviço, quando a mão de obra vem de uma geração um pouco mais nova. Porque aí tem uma curiosidade do novo. Tem uma curiosidade de uma tecnologia diferente, de uma eficiência de trabalho, de uma mão de obra mais qualificada, de um estudo mais aprofundado. Eu percebo que é mais fácil a gente... Não é convencer, acho que é a palavra correta, mas é mais fácil a gente levar um prestador de serviço de uma geração mais nova, por exemplo, a executar esse método construtivo do que uma geração mais velha, sabe? A geração mais velha é meio que aquilo paga pra ver, sabe? Talvez porque também já estão há 10, 20, 30 anos trabalhando de uma forma e falam assim, sempre deu certo assim, sempre fiz dessa forma, né? Por que vou mudar agora? Às vezes tem um pouco de comodismo também, talvez, não sei. Não todos, obviamente, né? Nada a gente pode generalizar, mas eu vejo que tem essa facilidade, sabe? De a gente levar um prestador de serviço, um mestre de obras, que quer conhecer o novo, sabe? E tem uma coisa que é fundamental também, que é a gestão de resíduos e a questão da sustentabilidade, né? Eu acho que isso também contribui para que essas soluções em EPS não sejam apenas uma moda passageira, né? Porque a gente está cada vez mais caminhando para um mundo onde gestão de resíduos, onde sustentabilidade são assuntos inevitáveis. Então, tudo que a gente possa fazer nesse sentido, né, de tornar o processo industrializado e mais eficiente, é muito bem-vindo nesse momento. Exatamente, exatamente. Quando a gente fala de sustentabilidade, aí os ponteirinhos vão lá em cima, né? Mais ainda. Questão de cálculo também, né? Porque depois que a gente manda o projeto, as placas vêm todas milimetricamente contadas, né? Então, realmente não tem desperdício, não tem descarte. E quando tem o descarte é pouco e é descartado da maneira correta. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, é nota 1 milhão. Mais uma vez. Boa. E se você pudesse quebrar um mito sobre as construções em monopainel, qual seria? Qual você acha que é aquele mito que não dá mais para as pessoas ainda acreditarem nesse absurdo? Gente, não dá mais para falar que isopor vai cair, pelo amor de Deus. Ai, mas é isopor, vai bater o vento, vai cair. Gente, para. Acho que a gente não devia nem falar mais nisso, né? Nem cogitar mais isso, porque não faz o menor sentido, né? Quando a gente trabalha realmente com isso, quando a gente vê um monopainel estruturado, fixado, com argamassa, gente, mas você pode bater a marreta que você quiser ali, que você fala, meu Deus do céu. Então, mas eu ainda escuto muito isso. Ah, isopor, é leve, será que a parede não vai cair? Mas como que vai parar? Né? Então, se eu pudesse, eu falaria, gente, nem cogita isso. Nem cogita, porque todas as paredes viram paredes estruturais. Então, em nível de estrutura, a sua casa ela vai estar muito melhor estruturada do que com outro método construtivo, porque todas as paredes serão estruturais. Então, é isso. E eu queria aproveitar da sua experiência como arquiteta e falar um pouco porque você falou que você gosta de dar trabalho, né? Nas suas criações. Um pouquinho. E a gente sabe que o papel aceita tudo, né? Você desenhar um projeto mirabolante, você pode ir longe e fazer o que você quiser no lápis e no papel. Verdade. Mas na hora que tem que colocar em prática, né? A gente está lidando com outras questões. Então eu queria aproveitar que você usar esse espaço aqui para direcionar seus colegas arquitetos, mandar um recado para eles, os que ainda não conhecem as soluções em EPS, o que isso pode representar no trabalho de um arquiteto e quais são as possibilidades que se abrem para os profissionais. Legal, Felipe, legal. Gente, nós como arquitetos, a gente ama, né, criar. Acho que eu sempre falo assim, somos artistas, né? A gente gosta muito de fazer coisas diferentes e por muitas vezes, desde a nossa faculdade, nós somos cortados. Então, você vai fazer isso? Não vai fazer, não dá pra fazer, onde já se viu? Aí a gente falava, mas fulano fez, né? Aí os professores, você não é fulano, você nunca vai conseguir fazer isso, né? O mercado de trabalho não é assim, não vai dar. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, batam o pé, igual eu. Procurem a Isorecorte, procurem
a vivência, porque nós também estamos preparados para atender você, arquiteto, construir a sua obra, que nós damos um jeito. Claro que quando não tiver realmente como fazer, Felipe, quando a gente pegar o projeto arquitetônico junto com o projeto estrutural e fazer a compatibilização dos projetos, que isso é muito importante quando a gente vai construir, e realmente milhares de cabeças não conseguirem achar a solução, aí a gente vai sentar e vai repensar. Mas eu vou falar para você que, por enquanto, eu nunca vi isso acontecer, porque muitas cabeças pensam muito melhor do que uma, né? Então, sempre tem um jeito, sabe? Às vezes muda uma coisinha aqui, um cálculo ali, uma estrutura aqui, uma fixação ali, um tipo de argamassa diferente, um monopainel que a Jéssica inventa que a Isorecorte tem que fazer, e vai e vem, a gente consegue executar, né? Então, para nós que somos arquitetos, se eu pudesse dar um conselho se soltem, criem, mas estejam abertos a receber devolutivas, também do setor de engenharia, né? E o setor de engenharia também esteja aberto para receber o diferente. Porque às vezes fala-se muito, né? Porque arquiteto só desenha. Na hora que vai fazer, quero ver ele vir fazer. Então eu vou revidar, né? Então eu vou falar assim, porque engenheiro só gosta de fazer o que ele já sabe. Não gosta de fazer, né, alguma coisa diferente. Então, a gente tem que trabalhar junto. E isso é incrível, que foi o que aconteceu na nossa fachada. Sabe, a arquitetura com a engenharia, a gente tem um poder tão grande quando a gente trabalha junto, quando a gente pensa junto, quando a gente compatibiliza projeto, quando a gente está aberto a aprender, quando a gente está aberto a receber, sabe, um desafio. Os projetos ficam incríveis. E os monopainéis, né, o EPS, ele possibilita essas formas. Então, a gente realmente consegue personalizar o que a gente quiser. Né? Então, é só entrar no Instagram da Isorecorte que tem lá, né? Pirâmide, é coluna, é telefone gigantesco, tipo, uns negócios que falam, nossa, o que é o meu projeto perto de tudo isso, né? Mas quando a gente fala de uma casa, de algo que tá ali, que, né, vai receber pessoas, a gente realmente tem que estar ciente do bem-estar, tem que estar ciente estruturalmente, tem que estar com todos os projetos compatibilizados, e a engenharia com a arquitetura, ela tem que andar juntas. Perfeito. Por isso que o nosso escritório, a gente sempre faz compatibilização de projeto, a engenharia trabalha junto com a arquitetura sempre, porque isso faz com que os projetos cresçam mais ainda. Então, se eu pudesse dar um conselho para os meus colegas de profissão, é esse: se soltem, tentem aproveitar, façam um desafio, né? Façam uma fachada diferente, pegue um cliente que goste do que é diferente e te dê essa oportunidade e traga para a Isorecorte, né? Que com certeza vai dar certo. Com certeza, mas foi mais que um conselho, isso foi uma aula. Que maravilha! Arquitetos, saibam que o Grupo Isorecorte está do lado de vocês em todos os momentos, em todos os projetos, arquitetos, engenheiros, demais trabalhadores, profissionais da construção civil. Contem com a gente. Jéssica, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer. Eu que agradeço, Felipe, obrigada. Muito obrigado a todos vocês pela companhia e nos encontramos no próximo episódio do Isotalks. Até lá.